sempre Olá, meus amigos e profusando minhas em prol amigas, deles, boa noite. Estamos hoje aqui nós já na estamos Igreja pensando Congregacional em São na Vicente do Conferência Seridó, Ministerial de 2020. aonde vamos estar Para trazendo para tanto, vocês toda a eu convido cobertura para compor a da mesa os senhores Conferência Roberto da Silva, Fiel, pastor da falava aqui Igreja na Pastor Igreja Betel, Congregacional ex-jogador em São profissional de Vicente futebol, do onde Seridó. desempenhou suas atividades em times como Atlético Mineiro, Sport Recife e times europeus. Também convido o senhor Lancastro, professor de História, membro da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário e criador do blog Cristianismo Sem Hipocrisia. Essa primeira conferência aqui na cidade de São Vicente do Seridó está acontecendo na Igreja Congregacional em São Vicente do Seridó. Congregacional Zona Sul, assessor jurídico e também é membro fundador do Núcleo de Estudos em Política, Cidadania e Cosmovisão Cristã. Finalizando, então, quero chamar Júnior, advogado, membro da Igreja Bíblica CNA, seminarista do Instituto Superior de Missões. Se compartilha, vamos ter belas palestras com pessoas que vieram, principalmente da cidade de Campina Grande. Nesse momento, a execução do hino nacional brasileiro faz a abertura da conferência aqui em São Vicente do Seridó.
igreja, eu também penso que devemos, como cidadão brasileiro, retornar ao nosso espírito cívico e honrar o nosso país. Para tanto, também, dando continuidade à conferência, eu queria convidar o Ministério do Louvor para que entoasse um cântico a Deus. Essa primeira conferência Fiel Palavra aqui na cidade de São Vicente do Seridó, na Igreja Congregacional de São Vicente do Seridó. Vamos ficar de pé mais uma vez. Nessa noite nós possamos entoar ao Senhor, dizer que Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Amém? Amém. Fiel Palavra
na igreja congregacional em São Vicente do Seridó, na Paraíba. Hoje é a primeira noite, né? Teremos hoje, amanhã e domingo, e com a primeira conferência Fiel Palavra na igreja congregacional de São Vicente do Seridó. E sem mais delongas, nós vamos então iniciar. Mas talvez alguns aqui da igreja devem estar se perguntando: mas cadê o outro membro da mesa, né? O Bruno Cunhaninho? Muito bem, ele estava com uma viagem marcada para São Paulo e houve alguns atropelos no seu trabalho. Ele é chefe de gabinete do prefeito de Campina Grande e estava agora em João Pessoa resolvendo algumas coisas e talvez não dê tempo ele chegar, não é? Mas ele estava então solícito com a igreja, porém, diante do cargo que ele exerce, né, e da influência que ele exerce como político e também como membro de igreja, crente, né, ele está então resolvendo algumas coisas que têm que ser resolvidas, certo? Mas desde já não vai deixar de ter o brilhantismo aqui da mesa, justamente por causa dos membros que estão aqui, amém? Então, por ordem de sorteio, que de forma autoritária eu sorteei, a gente vai começar então com Rafael Duran, depois vai ser Robério, depois Lancaster e por último Rex. Pode ser? Muito bem. Vocês terão então 10 minutos para explanar, certo? Fazer a sua fala. Depois de cada um, 10 minutos contados no relógio, nós vamos abrir então para todos que estão aqui presentes fazer então as suas perguntas, as suas indagações. E se eu fosse você, eu já fazia aí, né, anotações para que você pudesse tirar suas dúvidas. Não é isso, Sandra? A Sandra já está me olhando ali. Faça as suas anotações então para que você possa dirigir as perguntas à mesa que aqui está. Muito bem, Rafael tem 10 minutos. Amém. Primeiramente, boa noite a todos os irmãos. Eu gostaria de saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor. É uma imensa alegria retornar aqui a essa igreja. Ano passado estivemos aqui e nessa conferência que se inicia hoje também temos a honra e o prazer de participar, e desde já agradeço o convite em nome do núcleo, ao pastor Júnior e a todos os irmãos que muito nos receberam. Eu só peço que o pastor avise quando faltar 2 minutos, que aí a gente vai vendo aqui como traz a nossa fala. E antes de tudo, meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 16, e nós vamos ler aqui a título de introdução da nossa fala, apenas 2 versículos. Deuteronômio, capítulo 16, e nós vamos ler os versos 18 e 19. O nosso tema que nós vamos tratar aqui, enquanto profissional da área jurídica do direito, é as relações entre o direito e a visão de mundo cristã. E a palavra de Deus diz o seguinte, Deuteronômio 16, do 18 ao 19: Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Verso 19: Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Verso 20: A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possua em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Meus irmãos,
Muitas vezes nós nos questionamos o que é que tem a ver direito com a Bíblia, com o cristianismo. Eu trouxe esse versículo aqui, meus irmãos, esse pequeno texto das Escrituras, para mostrar que isso tem absolutamente tudo a ver. Ali, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, além de ser o nosso livro de regra de fé e prática, é também um livro de leis. Quando nós entramos na faculdade de Direito, que vamos estudar as primeiras cadeiras, nós vamos para a história do direito e vemos que uma das principais fontes do direito, principalmente ocidental, é a Bíblia Sagrada. Nós vemos lá no Antigo Testamento todas aquelas leis, a lei cerimonial dos rituais, a lei civil do povo de Israel e a lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos. E aí você pode se questionar, e qual a influência disso para o ordenamento jurídico, para o conjunto de leis que regem as sociedades? Se você olhar ao redor de cada país, de cada estado no nosso planeta, nós veremos a influência da Bíblia, especialmente no sentido de que matar outra pessoa é um crime. Isso advém de onde, senão do mandamento que diz, não matarás. Diversos outras leis, normas, também recebem essa influência da cosmovisão judaico-cristã. E nós vamos ver isso também na afirmação histórica dos chamados direitos humanos. Ora, quando nós vemos as civilizações mais antigas, nós vemos os bárbaros, nós vemos, por exemplo, a escravidão, onde o homem era tratado como uma coisa, e aí surge os valores cristãos dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que por isso ele possui um valor, uma dignidade. Então o que é isso também, senão a influência da Bíblia, inspirada na doutrina da imago Dei, da imagem e semelhança de Deus. Nas Escrituras Sagradas nós também encontramos, como diz o apóstolo Paulo, a afirmação de que perante Deus não há judeu, não há grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um só diante de Cristo Jesus. Ou seja, essa noção de que todas as pessoas possuem direitos, possuem garantias e liberdades, ela também vem dessa afirmação que o apóstolo Paulo traz na Bíblia Sagrada. E além de todas essas influências, como por exemplo das leis que trazem o cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade, como os órfãos, as viúvas, os enfermos, entre outros, também vem dessa solidariedade cristã. E isto impactou sobremaneira o nosso ordenamento jurídico. E aí, meus irmãos, adiantando mais um pouco, é importante falarmos também sobre o conceito de liberdade religiosa, que é um direito que todos nós temos assegurado na nossa Constituição, nas declarações de direitos humanos e em diversos países democráticos. E aí, outra influência também no que diz respeito a essa noção de liberdade, de direito de liberdade de consciência e de religião, nós temos a influência da Reforma Protestante. Foi a partir daquele momento que houve uma ruptura do sistema que ligava a estrutura política com a estrutura da Igreja Católica Romana. Ou seja, não havia a possibilidade do cidadão daquela época, por si só, ter acesso às Escrituras, ter a sua liberdade de consciência, ter a sua liberdade de pensamento e, sobretudo, a liberdade de interpretar a Bíblia Sagrada. E aí, com os atos de Lutero, que desencadeou todo aquele movimento da Reforma Protestante, temos ali um marco inicial que veio a influenciar todas as leis dos nossos dias, especialmente no que diz respeito às liberdades. E é por isso que hoje nós temos um termo que muitas vezes ele é confundido, ele é distorcido, que é a questão do Estado laico. O Estado laico significa que um Estado, lato sensu, ou seja, um país, esse Estado ele não possui uma religião oficial. Mas algumas pessoas entendem que por ele não ter uma religião oficial, ele é um Estado ateu, um Estado que é hostil às religiões, que é contra todo e qualquer tipo de religião.
e que muitos acreditam que, inclusive, ele deve pregar a absoluta extinção da religião. Mas não é o caso. Quando nós falamos sobre Estado laico, nós precisamos ter em mente que, à luz das nossas leis aqui no Brasil, o Estado laico ele permite, não só permite, como inclusive ele promove a coexistência de todas as religiões, de maneira que nós temos a liberdade de estarmos aqui fazendo esse momento de reflexão na palavra de Deus, de estarmos lá fora também nas escolas, pregando e através da nossa fé, trazendo mais pessoas para crerem naquilo que cremos. Só que alguns movimentos, sobretudo alguns movimentos de cunho chamado progressistas, ou esquerdistas, ou comunistas, como quer que sejam, eles vêm com essa perspectiva de achar que o Estado laico ele deve afastar as religiões do espaço público. E essa perseguição ela é muito mais focada com a nossa religião, com a religião cristã. E aí nós temos alguns casos que eu posso falar depois, nós temos quase 2 minutos, mas não vou adiantar. Certamente vocês ouviram nos últimos dias um caso que foi parar na Suprema Corte do nosso país, no STF, onde 12 juízes decidiram criminalizar a homofobia. E aí, primeiramente, eles foram contra a Constituição, porque a Constituição traz uma separação de poderes, ou seja, executivo administra, o legislativo faz leis e o judiciário julga, interpreta a Constituição, é o guardião da Constituição. E aí, eles entraram na competência do legislativo e criaram um novo crime, dizendo, a partir de hoje, é crime à homofobia, equiparando ela inclusive ao racismo, que são duas coisas absolutamente diferentes. Mas o que é que temos aí dentro desse caso? Temos um risco iminente à nossa liberdade de religião. A sexualidade, à luz da Bíblia, ela é muito clara. É a relação, é o casamento entre homem e mulher. E aí, apesar da decisão dizer que vai resguardar a nossa liberdade de religião num ambiente de culto, a nossa vida ela não está restrita apenas à igreja enquanto cristãos. Lá fora nós vamos falar sobre o casamento, sobre sexualidade. Nós vamos falar o padrão de Deus para a sociedade. E aí estamos correndo risco por uma decisão de 12 juízes que não foram eleitos para criarem leis. Então, meus irmãos, encerrando aqui esse momento, eu gostaria de dizer que o cristão precisa estar antenado, conhecendo os seus direitos, especialmente o direito à liberdade religiosa, para que não soframos atentados por parte do Estado e de outras pessoas que são contra a nossa fé. Isso. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim é muita alegria estar aqui de volta, fazia muitos anos que eu não vim aqui. Eu que tive o prazer e o privilégio de poder estar nessa cidade aqui por muitas vezes, evangelizando, junto aqui com a igreja. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito aqui. Agradeço ao pastor Júnior, a confiança também, porque tivemos um trabalho em Boqueirão, Júnior? No início de trabalho lá, que foi uma bênção também. Depois Deus o trouxe para cá e eu vejo quanto Deus realmente tem feito através da vida dele aqui e sua família. Então, rever os amigos, isso para mim, graças a Deus, tem sido uma honra. E quando foi me feito o convite para falar sobre como você viver dentro do esporte, ser cristão dentro do esporte, então realmente é uma área que a gente realmente muito difícil para que você conviva. Assistir o futebol, a televisão é bonita, não é? É muito bonito, HD, Ele falou, eu quero falar uma coisa interessante aqui, vou até apertar a mão dele que vai dar certo. Ele falou, achei o jogo do Corinthians, nem isso, tá certo. Se tiver aqui flamenguista, vascaínas,
Palmeiras, São Paulo, essas coisas, né? Final do culto, oração brava, certo? Para que essas coisas possam sair daqui da igreja. Não você, não. Esses tipos aí que eu falei, certo? E graças a Deus também por ver, né? Poxa, tantos jovens assim, cheios do poder de Deus, né? Isso é uma felicidade imensa. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Tem um relógio ali de gente que não se converte, e passa rápido. Enquanto o irmão pediu 2 minutos, quando olhou, né? Já estava, né? Já estava 1 minuto já. Gálatas 2:20. Queria que você abrisse sua Bíblia. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Justamente baseado nesse texto, que eu queria passar um pouco para você. Eu sei que você vai fazer várias perguntas. O pastor Júnior já falou ali dentro que vai fazer. Baseado nisso, que eu queria contar um pouco, né, da minha trajetória, para que você pudesse entender como você se portar dentro de um meio tão terrível, né, tão terrível que é o futebol. Quando, como eu falei, você vê na televisão, é muito bonito, mas se você for para o interior conviver o dia a dia, aí você vai ver realmente que se você realmente não amar a Deus e a sua palavra, você não consegue viver dentro desse meio. E foi justamente o que aconteceu comigo. Eu conheci o Evangelho com 12 anos, meu pai tocava cavaquinho, né? E foi tocar num culto uma vez. E daí se converteu lá bêbado, e eu estava junto, porque eu andava com ele, e eu fui junto. Só que eu não conhecia nada de Cristo, eu só via falar somente, assim, as pessoas falaram, e comecei para a igreja com ele, mas não tinha entendimento nenhum. Isso quando eu fui a primeira vez para o esporte, depois eu passei no Bahia, e cheguei, por isso que eu disse que a gente tem que orar no final, fui para o Vasco, né? A primeira chegada foi no Vasco, logo, né? Depois do Vasco, eu fui para o Flamengo, depois do Flamengo, Fluminense, né? E quando eu estava ainda no Rio de Janeiro, eu comecei a conhecer um pouco a palavra. Eu comecei a me interessar pela palavra. E foi quando depois eu fui para Belo Horizonte, para o Atlético Mineiro, que aí realmente eu tive uma profundidade maior. Foi aí que realmente eu comecei a ler a Bíblia. Foi aí que eu comecei a ir mais aos cultos, e daí eu comecei a conhecer quem era Jesus Cristo e o que ele realmente desejava para a minha vida. O que aconteceu? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava nos juniores, na época eu ganhava R$500, na época era muito dinheiro, porque o salário era lá embaixo, e eu lembro como se fosse hoje, numa terça-feira, eu pedi ao Senhor, porque eu não estava conseguindo ajudar a minha família com aquele dinheiro. E eu pedi ao Senhor, disse, Senhor, eu preciso que o Senhor mude esse salário, para que eu possa ajudar a minha família. E numa terça-feira eu fiz essa oração, que eu nem sabia orar direito. Quando foi na quarta-feira, o meu presidente do Atlético Mineiro me chama e diz, olha, prepara tuas malas que você vai viajar para a Suécia. E eu fui para a Suécia, na época, ganhando R$7.000. Aí é onde eu queria abordar o mais importante desses 10 minutinhos que eu vou falar para você. Preste bem atenção. Quando o Senhor te abençoar, não esqueça dele. A nossa tendência é essa. A pedir, pedir, pedir. Nós recebemos, mas a primeira coisa que nós fazemos é esquecer do Senhor. Por quê? Porque nós nos enchemos de alegria, não é verdade? Aquilo que a gente não tinha hoje a gente tem, né? Eu me lembro que eu comecei a comprar muitos tênis, muita roupa, né? Coisa que eu não precisava fazer, porque eu já ia ter um patrocínio. Mostra esse relógio aí, por favor. Vamos embora. Então,
preste bem atenção. Quando eu saí de Belo Horizonte, eu saí convicto de uma coisa. Eu tinha que honrar a Deus onde eu fosse. Eu saí já convicto disso. Eu não poderia deixar o Senhor. Isso eu ia completar 18 anos. E eu estava no Atlético Mineiro no júnior, mas lá eu já fui pro profissional. E a primeira coisa que eu fiz foi deixar o Senhor. Por quê? Começou a muito dinheiro, muita prostituição, a mentira já entra junto, o engano, e foi aonde eu comecei realmente a se envolver com o mundão e esquecer o Senhor. Mas mesmo assim, continuei jogando bem, certo? Passei da Suécia, fui para a Finlândia. Na Finlândia foi aonde eu comecei realmente a ganhar um dinheiro, que eu comecei realmente a ajudar a minha família, realmente. Mas me prostituindo nessa vida terrível. E quando eu estava na Suécia, eu fiz um jogo contra o Aston Villa da Inglaterra. E o olheiro do PSG, esse time que hoje Neymar joga, estava lá, vendo o jogo. E ele gostou de mim, e ele foi atrás de mim na Suécia, só que eu já estava na Finlândia. E quando eu cheguei na Finlândia, faltavam 7 jogos para acabar o campeonato, e eu já estava sendo o melhor jogador do campeonato. Sendo o melhor jogador do campeonato. E o que aconteceu? Um jogo fora de casa, e nós estávamos já ganhando o jogo, isso no aquecimento, eu senti uma dor na coxa. Deixa eu dizer outra coisa para você, preste bem atenção. Quando o Senhor te falar que não é para fazer, não faça. Não faça. Obedeça, é melhor. O que a Bíblia nos diz? Por que o Senhor só nos pede? É uma coisa tão simples que nós complicamos. É o quê? Obedecer. Nós não podemos desobedecer. E foi o que eu fiz. Eu senti a dor na perna, fui para o jogo. O que aconteceu? Fizemos um gol, empolgado, porque os empresários estavam na arquibancada. Não queria sair do jogo. O que aconteceu? Senti de novo a outra perna agora. Na outra perna. E uma coisa disse no meu coração: saia. E eu não saí. Foi numa jogada, numa bola, quebrei a perna sozinho. Não tinha ninguém perto de mim. Ninguém perto de mim. Eu só disse uma coisa. Olhei para o céu e disse: o Senhor não tem nada a ver com isso. Eu plantei, eu estou colhendo. Eu só peço que o Senhor tenha misericórdia e me faça voltar. Pronto, foi o que aconteceu. E eu acho que outra oportunidade, se Deus conceder, eu vou vir aqui contar ele melhor. Mas eu passei por várias situações para honrar o nome do Senhor. Então, por isso que esse texto de Gálatas, ele reflete muito isso na minha vida. De quê? Cristo hoje vive em mim. Não sou eu que vivo mais. É Ele que vive. Porque essa vida que eu vivo hoje na carne é para a glória de Deus. Amém? Então aproveite nas perguntas aí. Tá bom? Deus abençoe. Eu estou achando que as perguntas vão ser só para o pastor Roberto, né? Acho que não vai ficar só assistindo aqui. A paz do Senhor, irmãos, amém? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Um prazer também estar aqui na mesa com o Regis, com o Rafael, com o pastor Roberto, eu tive o prazer de conhecer. E que Deus abençoe vocês. Obrigado pela confiança. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses. O livro de Colossenses, capítulo 2, a gente vai ler a partir do 8, verso 8. Colossenses capítulo 2, verso 8 diz o seguinte: cuidado que ninguém nos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, eu estive aqui ano passado falando um pouco sobre o marxismo cultural, não é? Em um tempo muito oportuno, e é uma bandeira que eu tenho levantado, tanto nas redes sociais, como nos ambientes a qual frequento, em igrejas, em amigos, em conversas. E como eu fiquei com a parte de universidade e mídias,
no que diz respeito à universidade, tudo que for sobre educação a gente vai tentar, né, responder, tá? Porque também é uma coisa que me preocupa bastante, como também a questão das mídias sociais. Falando um pouquinho sobre a educação em geral, irmãos, principalmente aí os adolescentes, os jovens que querem, né, entrar em uma universidade, se preparem orando e lendo a palavra e conhecendo mais a Deus, porque você vai precisar muito disso. As universidades hoje elas são ambientes de recrutamento, são ambientes nocivos e difíceis para nós cristãos. Eu sou formado em História e eu passei 5 anos com esse dilema. E na primeira parte do curso eu quase fui. Né? Eu quase enveredei, quase fui com essas vãs sutilezas, com essas filosofias. Fiz parte do movimento estudantil, fiz baderna, fiz greve, fui bagunçar em pessoa, né? Minha esposa, eu me aproximei da minha esposa através disso também, né? Porque ela estava querendo se formar e eu apoiando uma greve. Olha só, começou na discussão na rede social, né? Mas aí, a exemplo do que aconteceu com o pastor Roberto, Deus puxou minha orelha, disse que eu estava indo pelo caminho errado, não é? E não era isso que Deus queria para mim, né? Eu comecei a enxergar o Evangelho com uma lente humanista, com os olhos da humanidade, com os olhos dessas filosofias que elas não são ensinadas, elas são pregadas nas universidades, tá? E eu podia também dar a palavra aqui de desencorajamento. Procure outra coisa, faça um curso técnico, não vão para as universidades. Só que não. Precisamos de professores cristãos, precisamos de educadores cristãos, desde o polivalente, as criancinhas, até o nível universitário, o doutorado. Nós precisamos de vocês nesses lugares. Porque a universidade, a partir da década de 60, principalmente, né, com o princípio do regime militar, as universidades foram entregues praticamente de mão beijada ao pessoal que tem essa visão marxista, comunista, né, e o marxismo cultural que veio ser aplicado a partir de um teórico italiano, ele se instalou no Brasil e hoje nós colhemos frutos de toda uma gama de doutrinação que foi feita nas universidades. Hoje nós temos os professores que eram alunos dessa época, hoje nós temos professores na rede pública, municipal, estadual, federal. Basta você ver alguns movimentos que são levantados aí nas redes sociais, nas mídias, na TV, o tipo de protesto que esse pessoal faz. Né? Recentemente o pastor Júlio me mandou um protesto de um integrante da UNE fazendo uma musiquinha para o atual presidente. Então, assim, é ridículo, beira ao ridículo. Né? Porque, enfim, o que o marxismo cultural fez com o Brasil? Dividiu o povo em pequenos grupos, em inimigos, é homem contra mulher, é branco contra preto, é hétero contra homo, e por aí vai. Né? Então, assim, nós precisamos de cristãos de verdade na educação, irmãos. Porque se hoje nós vivemos algo terrível, tenebroso no Brasil, começou na educação. Não tem aquela máxima na política, né? O que muda o mundo é a educação. É verdade, irmãos. Não brinco, não. É verdade. Foi isso que eles fizeram. Por isso que a gente tem esse quadro aí, social, político, econômico, enfim. Né? A igreja tem sofrendo isso. Eu vim conversando com o pastor Roberto no caminho, com minha esposa. Hoje nós não vivemos uma perseguição como os cristãos na Ásia vivem, no Oriente Médio vivem, mas nós vivemos uma perseguição intelectual. Você na universidade abrir a boca para dizer que é cristão, você vai ser chacota aos 5 anos da sua formação. E aí onde está o papel de você ser sal, ser luz, e você não pode ser apenas um cristão da turma, você tem que ser o melhor aluno. Você tem que ler o comunismo, o socialismo, os movimentos de esquerda, o evolucionismo. Minha esposa é bióloga, ela também teve seus dilemas na universidade. Você lê o darwinismo, a seleção natural, e você saber de cada lado. Uma coisa é você conhecer, a outra é você apoiar. E a gente consegue criticar muito bem aquilo que a gente conhece bem também. Tá? No que diz respeito às mídias sociais, a gente viu que, acho que nos últimos 10 anos, a tecnologia deu um avanço absurdo. Explodiu na cara da gente, né? A gente tem um celular, eu vi até um gifzinho na internet, de uma escrivaninha, de um estudioso, aí tem calendário, máquina de escrever, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e vai avançando o tempo e vai tudo diminuindo para chegar até nisso aqui, que nós temos hoje. Nós temos o mundo na palma da mão. E não brinque não, que todo mundo sabe quem você é, o que você é. O Google, pelo menos o Google sabe. O Google sabe tudo que você quer. Não tem aquele negócio da gente estar num carro conversando e dizer, rapaz, eu preciso comprar uma TV.
E quando você abre uma rede social, a primeira propaganda que aparece é o quê? Tu acha que ele pegou isso de onde? Foi do teu celular, através dos microfones, já. Não brinca, não, mas é verdade. Não é teologia, não é a teoria da conspiração, não. Eu não vou por essa, não. Eu acredito que não foi na lua, eu particularmente, não é? Mas eles acessam isso aqui. Hoje está na mídia aí a questão dos hackers de invasão no celular. Eu vi hoje uma reportagem que eles estão conseguindo hackear os celulares Android usando o Windows, um problema básico de informática. Né? Então, as mídias sociais também fazem parte disso. Nós temos um presidente hoje que não foi eleito através disso, mas teve uma influência gigante. Né? Nós temos hoje uma imprensa livre que consegue noticiar coisa boa, né, através das redes sociais. E como é que a gente dialoga com isso, para que a gente não possa perder a essência do Evangelho? Né? É tentando aplicar todos os princípios bíblicos de uma cosmovisão cristã também nas redes sociais. Não é xingar, não é baternar, não é brigar, né? É ter postagens que você pode utilizar as redes sociais para evangelizar, isso é fato, mas também de impor seus princípios, de lutar por um país justo, e nós temos todo o nosso direito, irmãos, ele vem de uma cultura judaico-cristã, como o Rafael falou. Não é? Quando a gente estuda a história da igreja, ontem mesmo eu estava dando aula no seminário, e a gente viu a influência do mundo judeu naquele mundo greco-romano que diz respeito a um código ético, moral puro, que deu certo, baseado no jejum dos mandamentos e nas leis mosaicas, por exemplo. Não é? Aí quando a gente tinha um código de Hammurabi que se você roubasse, você tinha que ter as mãos cortadas, se você matasse, você tinha que ser morto, vai vir um código ético que vai dizer que isso tem conceito, e esse conceito só tem em Deus. Né? Essas coisas podem ser evitadas, por exemplo, para que a gente possa caminhar, né? Mostrando o pecado como algo inerente ao homem que desagrada a Deus, que era um conceito diferente do grego, por exemplo, onde o pecado era contratual, era novo, só a gente pecava porque nós éramos matéria, por exemplo. Não é? Elton está ali só lembrando das aulas, né? Então, irmãos, nós temos uma boa ferramenta na mão, que são as mídias sociais, e eu encorajo a você a embarcar no mundo universitário, no mundo da educação, seja ela na licenciatura ou não, para fazer diferença, irmãos. Para fazer diferença. Eu passei 5 anos na universidade, voltando mais uma vez para esse ponto. O professor mais próximo que eu tinha de um cristão era um professor desviado. No finalzinho do curso, quando eu tinha uma pendência, foi que eu peguei um professor que inclusive ele é pastor da minha igreja hoje, né? Que é o pastor Cleófas. Eu fiz o concurso para substituto e eu paguei uma disciplina. Foi o único professor com quem eu li um material que não fosse de esquerda. No final do curso. Né? Então, assim, precisamos de vocês lá. Na educação básica, minha esposa é gestora pública, eu sou professor da rede pública também, irmãos. Precisamos de vocês. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Agora foi. Boa noite, graças a paz. Gostaria de inicialmente agradecer pela receptividade de vocês, o carinho e a presteza. Agradecer ao pastor Antônio Júnior, meu professor, meu amigo, amo bastante, conversamos muito. Mas sem muita delonga, porque o tempo é curto, eu queria pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias no texto de Romanos, capítulo 13. Mais à frente nós vamos ler os versos de 1 a 7. O tema que me foi proposto e o que eu vou tentar trazer aqui para vocês é traçar uma linha de raciocínio entre a justiça até a política e como é importante o cristão ele se envolver nesse meio. Lancaster passou 5 anos na universidade, eu estou indo agora para 7 anos, 5 anos na graduação no curso de Direito e agora mais 2 anos de mestrado em Ciência Política, e eu padeço muito dessas situações lá de professores de esquerda. Mas, iniciando com justiça, a justiça é um problema que nós enfrentamos bastante desde o tempo dos filósofos a partir de Sócrates. Por quê? Porque a justiça é algo que nós ainda não conseguimos conceituar o que de fato é justiça e como a justiça satisfaz os nossos desejos e o nosso coração. Os filósofos pré-socráticos, e aqui só fazendo um adendo, filósofo pré-socrático não quer dizer que é um filósofo que viveu antes de Sócrates. Os filósofos pré-socráticos eles eram contemporâneos, por exemplo, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas no século XX, um homem, um estudioso da filosofia,
chamou-os de filósofos pré-socráticos justamente pela distinção daquilo que eles estudavam e daquilo que começou a ser estudado a partir de Sócrates. Os filósofos pré-socráticos, eles tinham uma preocupação. Eles queriam estudar a formação do ser e a criação do mundo através de elementos da natureza. Então, um defendia que o mundo havia sido criado pelo fogo, outro pela água, outro pelo ar, outro por moléculas, outro através da matemática, né, como Pitágoras. Só que essa tentativa ela foi mal sucedida, porque nós sabemos que o mundo foi criado por um ser sobrenatural que exerce soberania sobre todas as coisas, um ser que é imanente e que nós pendemos para conhecê-lo, porque nós só podemos conhecê-lo se ele se revelar a nós. Então essa tentativa de dizer, através do que o mundo foi criado, ela foi frustrada. E a partir de Sócrates, o estudo passou a ser a respeito das ações humanas. E em Sócrates, escrito através de Platão, nós temos um diálogo que ficou conhecido como a República de Platão. E neste diálogo, Sócrates ele está dialogando com um homem chamado Trasímaco. E Trasímaco ele interrompe Sócrates no meio do diálogo porque ele não consegue mais conceber a ideia do conceito de Sócrates a respeito de justiça. Sócrates ele entendia, para poder colocar na cabeça da gente, que justiça era dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Só que esse conceito ele é um conceito submínimo, ele é um conceito pífio, ele é um conceito fraco. E Trasímaco, não aguentando mais isso, ele decide interromper Sócrates e diz que aquele não é o conceito verdadeiro de justiça. E Sócrates, como bom na retórica, ele logo rebate a pergunta: então, para você, o que é justiça? E Trasímaco diz: justiça é a lei do mais forte e justo é aquele que cumpre a lei. Aí Sócrates ele para, fazendo uso da oratória, e ele diz: certo, mas se a lei do mais forte for contra os seus interesses, onde é que está a justiça? E o diálogo foi por água abaixo. E Aristóteles, que era uma espécie de discípulo desses dois homens, ele decide pular para o outro lado da moeda e conceituar a justiça de uma forma diferente. Para Aristóteles, justiça era a busca do homem pela felicidade, que no grego ele chamou de eudainomia. E essa busca do homem pela felicidade só poderia ser atingida se o homem ele buscasse o bem comum das outras pessoas, que nada mais é aquilo que o cristianismo ensina: amar as outras pessoas como a nós mesmos. Eu só poderia ser feliz se o meu próximo fosse feliz. É por isso que, durante a história da filosofia e das teorias políticas, Aristóteles ele teve por diversas vezes o seu pensamento cristianizado. Nós temos primeiro Agostinho, que cristianizou o pensamento de Aristóteles, depois nós temos São Tomás de Aquino, que também cristianizou o pensamento de Aristóteles. E aí nós estamos no contexto da Grécia, Atenas, os filósofos, os eruditos. Vamos agora para Roma, onde nasce o direito, o berço do direito. E um teórico do direito romano chamado Cícero, ele decide pegar todas essas ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles a respeito de justiça e definir um novo modelo para o que seria uma república, para o que seria uma cidade bem formada. E ele diz o seguinte: a república, res pública, coisa do povo, é um ajuntamento de pessoas que formam uma cidade, e neste ajuntamento busca-se o bem mútuo. E quando se busca esse bem mútuo, há uma concordância entre esses indivíduos, e através dessa concordância dos indivíduos surge justamente aquilo que nós conhecemos como direito. Logo, se aqueles conceitos de justiça, quando bem definidos e acordados entre as pessoas, formam o direito, por inferência, nós entendemos que sem justiça não há o quê? Direito. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós observamos que o conceito de direito ele tem sido deturpado. Por quê? Porque direito para nós hoje está muito ligado às nossas vontades. O direito ele se tornou muito pessoal. E aí nós agora vamos caminhar um pouco mais na história e vamos para outro teórico, John Locke, justnaturalista.
E ele diz que Deus nos concedeu 3 direitos, dos quais nós nascemos, e todo homem nasce com esses direitos, que é o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, que mais à frente Thomas Jefferson vai dizer que esse direito à propriedade privada é o direito pela busca da felicidade. E ele diz que todos esses homens nascem com esses mesmos direitos, na mesma intensidade, podendo ser exercidos do mesmo jeito, e daqui nós tiramos uma lição. Que lição é essa? É que o direito ele é algo que pode ser exercido por todos ao mesmo tempo, sem criar uma obrigação e um dever para aqueles que vivem na sociedade junto com você. Em outras palavras, é basicamente difícil nós chamarmos de direito, por exemplo, uma relação trabalhista. Porque quando o empregado exerce o seu direito, o patrão não está exercendo o seu direito. Ele está exercendo um dever. E o direito, ele é exercido por todos, na mesma intensidade, do mesmo jeito, com equilíbrio, sem gerar um dever e uma obrigação para outra pessoa. E aí haveria a necessidade, por conta dessa deturpação que nós sofremos hoje, de se ter uma instituição que retirasse do povo a justiça e focasse essa justiça em uma instituição específica. Que instituição é essa? O Estado. E essa justiça ela é exercida agora através de quem? Dos agentes políticos. E é aí que entra a nossa capacidade enquanto cristãos de influenciar esse meio. Percebam o verso 1. Só tenho 2 minutos para ler 7 versos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aqui nós temos a primeira lição. A autoridade original de um governante, ela é dada por quem? Por Deus. Deus é quem legitima o governante. Isso não quer dizer que Deus reconhece todo o governo, ou todos os governantes. E isso aí, o porquê disso aí, eu deixo para as perguntas para nós passarmos para o ponto 2. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aqui nós extraímos outra lição. Toda idealização de uma sociedade anarquista, ou seja, uma sociedade sem Estado, uma sociedade sem política, ela é totalmente antibíblica. O Estado é uma instituição criada por Deus, legitimada por Deus, e o fenômeno político é um fenômeno chancelado pelo próprio Deus. E aqui nós temos um erro que o N. Grutter ele vai rebater de fato naquele livro Político e Cristianismo, que é o cristão demonizar a política. Isso é extremamente antibíblico. Verso 3 e verso 4, eu não vou ler para que a gente não demore, eu só tenho 30 segundos. Nós temos a chancela do Estado quanto à justiça. Nesses 2 versos, bem resumidamente, nós temos aqui que o Estado é quem traz a espada para fazer justiça e punir as pessoas que fazem o mal e beneficiar as pessoas que fazem o bem. Só que como é que nós vamos ter um Estado que faz a justiça conforme a Bíblia, se nós não ocupamos aqueles espaços enquanto cristãos? E para finalizar, depois eu posso fazer o resto dos versículos, não posso furar o tempo do policial, eu quero deixar para vocês a título de exemplo, a história de vida de 2 grandes homens que exerceram influência no Estado, eles eram cristãos e homens de Deus. Martin Luther King e William Wilberforce. Um lutou contra a escravidão e outro lutou contra o racismo. E eles entenderam a necessidade de ocupar os espaços e a necessidade do cristão participar ativamente da política. Nós temos que influenciar e ocupar essas áreas. Muito bem, nós agradecemos aos palestrantes. Eu estava pensando ali, viu, Rex? Quando eu crescer, eu quero ser igual a esse menino ainda. Nós vamos passar agora então para as perguntas. E eu acho que não precisa passar o microfone não, já que aqui o ambiente é pequeno, dá para escutar. Né? Se alguém tem então alguma pergunta, um questionamento, ou se alguém tem aqui alguém diga algo mais, chegou a hora. Fale agora ou cale-se até a outra oportunidade. Tá? Eu estou vendo que o pastor já está se coçando ali, começa aí, pessoal. Não? Betânia. Eu entrei no processo social em 2013.
de ética. Era o meu desejo saber se ele ainda vivo. Aposentou recentemente. Se aposentou recentemente. Graças a Deus. Continuando. Eu paguei direito 1. Conheci a palavra de Deus através de mim. E ele tinha um método, ele chegava antes de iniciar a aula, ele levava a palavra e ele falava, e aquilo me encantava. E eu senti o desejo do coração de buscar frequentar a igreja evangélica. E foi onde eu comecei para a Assembleia de Deus. Resultado, a universidade toda se juntou, fez um baixo assinado para virar. Porque ele era professor de direito, ele não era pastor da universidade. E quase, eu acredito que 99% dos alunos assinaram baixo assinado, né? E ficou apenas eu e uma irmã. E eu não esqueci nunca do que ele disse. Podem me tirar daqui. Mas calar minha boca, ninguém vai fazer isso. E aí eu não esqueci uma pessoa nunca. Esqueci até o que fizeram com ele depois, porque em direito 2 eu não lembro. Ele que faz uns 20 anos, né, 25 anos, eu não lembro, mas acredito que tiraram ele porque eu não paguei mais a segunda cadeira com ele. E qual é a conclusão que eu chego hoje? A gente não tem percepção. Ela é mascarada, mas já tem. E eu ensino uma escola e um dos registros de aula eu coloquei o conteúdo, o texto bíblico e coloquei o livro. Tem uma escritoria de João Pessoa que essa criatura viu meu registro e em 200 aulas ela teve que ver apenas aquele registro. E ela me chamou, ela me escudou. A linguagem da gente é comum. Ela escudou comigo, ela disse horrores. E aí eu me lembrei como eu fui covarde, porque na hora eu não disse nada. Eu fiquei acurralada porque eu precisava do emprego, era prestadora de serviço. Eu precisava do emprego para sustentar uma filha. E eu fiquei calada. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei do que já foi me disse. Né? Podem me tirar na divulgar minha voz, eu me senti cobrada, porque eu me calei. E eu digo, tem percepção, agora a gente tem que ser muito forte. E é como você disse, as escolas precisam sim da gente. É preciso que a gente entre na universidade e faça a diferença. Mas também tem que ir preparado. Porque não é fácil uma batalha dentro da universidade, não é fácil dentro da escola, da emergência que sabe. A gente aqui está tudo, graças a Deus, está na paz. Mas quando vem gente de fora, eles nos esfaqueiam e a gente fica, né, indefeso, é muito difícil. Então, quando você falou, eu lembrei muito de, graças a Deus, eu conheci bem da universidade. E quem entra numa universidade e sai, é difícil. Muito bem, nós vamos abrir para fazer o. Na verdade, não foi a pergunta, mas eu acho pertinente, dar o testemunho dela, para fazer o chamamento de comentário. Mas aí, preciso que vocês sejam sucintos. Certo. Esse episódio da universidade tem quantos anos? 24 anos aproximadamente. Irmãos. A gente está só evidenciando isso hoje. Então, assim, mostra o pecado que a igreja comete e se afastando, demonizando a política, a universidade. Não é? Existiam alguns conceitos, alguns preconceitos, algumas barreiras de que crente não podia fazer determinada coisa. Né? Como, por exemplo, não votar, ou não participar de política, ou não ser político, ou não ser professor, não fazer um curso de história, não fazer um curso de biologia, não fazer um curso de filosofia. Nós precisamos estar nesses ambientes, porque eles são controlados, irmãos, justamente por esses que nos perseguem.
É interessante porque nós oramos na igreja, e eu citei isso aqui na minha palestra sobre marxismo cultural, a gente ora pedindo para que Deus livre os irmãos que são perseguidos na Coreia do Norte, e a gente vota em quem pensa igual ao doidinho lá do cabelo estranho, da Coreia do Norte, que é comunista. Tá? Esse relato da irmã aconteceu há quase 30 anos atrás. Ou seja, a coisa dentro do ambiente universitário, irmãos, ela é pesada, porque esse pessoal aparelhou as universidades de tal maneira, tá, que passa por esse tipo de coisa, não é? Recentemente a UFCG, né, teve seus grupos de estudos ameaçados por um grupo de professores e estudantes em respeito ao equívoco do Estado laico que o Rafael Durante falou. Se entende como Estado laico que a universidade é laica, que não pode ter movimento religioso. E eles estavam querendo proibir a Missão Federal e outros grupos, o CRU, de fazerem seus cultos e suas reuniões. Então, assim, é perseguição. É perseguição, porque os outros grupos de religiões afro, de outros tipos, eles circulam dentro da universidade. Então, assim, é uma perseguição declarada, porque lembremos, irmãos, esse pessoal que comanda essas instâncias, que agora estão na mídia, estão nas escolas de rede pública secundarista, estão na política, não só nas universidades, um dos preceitos lá é que o Estado ele não pode ter religião. Tá? Só que a religião que luta contra isso somos justamente nós. Então, assim, a gente sofre bastante. E é importante, sim, a gente ir com preparo, né? E a igreja tem que apoiar os universitários, irmãos. Orem pelos universitários. Mesmo aquele que você não conhece, mas ore pelo universitário. Precisamos de oração de vocês. Então, meus irmãos, pegando o gancho aqui do que a irmã disse, com o que Lancaster falou, especialmente desse caso da UFCG, eu gostaria de dar um exemplo de como houve e pode haver, por parte do cristão, uma atuação diante disso. Vocês sabem na Bíblia que o apóstolo Paulo ele foi perseguido, ele foi muito maltratado, mas Paulo, apesar de saber que sua cidadania definitiva era no céu, ele invocou a sua cidadania terrestre lá em Roma para ter um julgamento justo, por ser um cidadão romano. Nós, do Núcleo de Estudos em Política e Cosmovisão Cristã, diante desse caso da UFCG, nós tivemos, pela graça de Deus, a ousadia de nos posicionarmos. Fomos à imprensa, fomos a vereadores da Câmara Municipal, escrevemos artigos acadêmicos demonstrando que a opinião daquele professor, e era um professor de História que liderava o grupo, e o grupo de estudos Antônio Gramsci, que é um desses filósofos marxistas que Lancaster citou, estavam totalmente equivocados com essa noção de que a religião ela diz respeito apenas a quando estamos na igreja ou quando estamos no nosso quarto orando. Não, meus irmãos, nós estamos aqui com esse direito à liberdade religiosa e também fazendo o mandamento divino de sermos sal na terra e luz nesse mundo tão obscuro que carece da graça de Deus, que carece de princípios e valores que trazem o bem, não só para o povo de Deus, para a igreja, mas o bem comum, o bem da sociedade. Quando a irmã falou do professor Jean Clementino, ele foi meu professor e eu lembro que ao final de toda a aula ele sorteava uma Bíblia. Ele pegava um número lá na lista, dizia número tal, aí ganhava uma Bíblia a pessoa. Independente da religião ou crença, a pessoa aceitava. E ele, por ser professor de ética, o que se fundamentava era na Bíblia, meus irmãos. Não há nenhum outro livro que fale tanto sobre ética, sobre o que é certo e o que é errado, senão as Escrituras Sagradas. E é por isso que esse livro é o livro mais lido de todos os tempos e o livro que mais contribui para o bem da humanidade. Então, vemos aí uma violação jurídica dentro de uma universidade e uma atuação política. É assim que os cristãos devem agir também nos dias de hoje. Muito bem. Eu só queria frisar uma coisa aqui, mais uma vez, esta noite, que eu esqueci, na verdade, de falar que nós estamos sendo assessorados pelo portal Servidor PV, né, nosso irmão querido aqui da igreja, Sebastião, fazendo aí o seu registro. E tivemos uma reportagem muito bem feita, vocês leram, né, do nosso irmão jornalista ali, Rogério. Ele então escreveu o texto, né, e eu achei muito legal, porque ele é formado, né, e aí foi partido. Então, nós temos aí a live, tá certo? Quem quiser então depois ver aí como foi
a nossa conferência, primeiro dia. Eu queria fazer uma pergunta, né? Eu queria fazer só uma colocação. Sim, tranquilo. A irmã abordou a questão da universidade. Eu queria falar com relação, trazer para a questão também do futebol, para você ver como que não tem muita diferença a questão dessa perseguição. Quando eu estava na Finlândia, havia um preparador físico que ele tinha um relacionamento com outro homem, certo? Ele era um jogador e eu, da posição, né, quando cheguei e tomei a posição dele, né? E daí, depois que eu quebrei a perna, esse preparador físico, ele veio até a mim para que eu pudesse ter relação com ele e continuar jogando, né? E é nessas horas que a gente vê, eu tive treinadores também que chegavam para mim, ofereciam suas esposas para que eu tivesse relação, para que eu pudesse jogar e o meu salário ser aumentado 3, 4 vezes. Então, para que vocês vejam que, né, tanto na universidade, mas também no meio do futebol, uma vez eu ia ser convocado para a seleção de base e o cara que convocava me fez também essa proposta: você tem um relacionamento comigo e você vai para a seleção e daí você não sai mais da seleção. Por isso que o Brasil não ganha, não? Como é? Por isso que o Brasil não ganha, não, mãe? Acontecendo algumas coisas estranhas. Um bom jogador que podia ir, não foi porque ele... Ainda bem que o Brasil continua então assim sempre. Ainda bem que eu parei, né? Então, para você ver como que nós temos também, né, nessas áreas. Então, como foi falado aqui, não podemos de maneira alguma negar o Senhor por esses prazeres momentâneos, né? Porque o Senhor é melhor. Eu queria... Tu vai falar isso. E chamar também a atenção da igreja é o seguinte: o foco, né? A gente quer chegar, e ele vai chegar nisso, e eu vou ver se vou colocar nessa pergunta, é justamente essa dificuldade que temos em permanecer fiéis e termos a nossa profissão. E aí eu vejo que isso é muito do romantismo que se dá ao Evangelho. O pessoal vive um Evangelho muito romântico, desculpa a palavra, muito abestalhado. Porque, de fato, porque abestalha a pessoa fica vivendo um mundo de fantasia do Evangelho. E o Evangelho não é diferente daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, por exemplo, a dificuldade dele é justamente em alcançar, como ele diz, alcançar salários maiores. Mas vale a pena eu alcançar salários maiores sendo infiel ao Senhor, ou continuar fiel ao Senhor e deixar de jogar futebol e ser pastor? E aí, para Júnior, a dificuldade que tem do político, que a frase que nós escutamos diariamente é uma frase mentirosa e errônea de alguém que de fato é indouto no assunto. Ser crente e me colocar na política. Nós precisamos desesperadamente de políticos crentes. Pegando o gancho no comentário que a irmã fez e agora a pergunta do pastor Antônio Júnior, uma coisa que nós temos que observar, por exemplo, na perseguição da igreja hoje, sobretudo da igreja brasileira, e a perseguição que difere dos asiáticos, dos cristãos asiáticos e dos cristãos que nos precederam, é que quando o brasileiro ele é perseguido, ele não se sente incentivado a pregar mais o Evangelho. Não, ele recua e se esconde dentro das igrejas. Quando os asiáticos eles são perseguidos, ou quando aqueles homens que nós escutamos falar, eles eram perseguidos,